Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Tens porém isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Como eu disse, nós vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso, mas eu não quero analisar assim de uma forma muito prolixa ou de uma forma muito analítica a carta. Eu quero me deter na questão do esfriamento espiritual. Esse vai ser o título do meu sermão essa noite, vai ser esfriamento espiritual. Contudo, antes de nós entrarmos no assunto, como tem sido uma regra, quero falar bem rapidinho aqui sobre a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso e a saudação de Jesus para aquela igreja. Jesus, ele manda que João escreva a carta à igreja de Éfeso, e vale lembrar, irmãos, que a igreja na cidade de Éfeso, todo mundo já sabe que essas cidades eram todas na Ásia Menor. A cidade de Éfeso era uma das maiores, era um centro cultural, todo mundo sabe disso, o grande lugar de adoração da deusa chamada Diana dos Efésios. Nós vimos quando essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, ali quando passou pelas regiões da Ásia Menor. Ali ele passou poucos dias, veio lá um judeu chamado Apolo, uns irmãos chamados Priscila e Áquila, ficaram ali fazendo o trabalho. Enquanto isso, Paulo viajou, voltou para Jerusalém, passou em Jerusalém e voltou para Antioquia, onde ele congregava, onde ele residia. E depois, Paulo, ele volta na segunda viagem, né? Ele volta a passar novamente ali, e ali ele se instala, encontra alguns irmãos que já estão convertidos, uma igreja que já está em pleno desenvolvimento, e ali Paulo, ele passa aproximadamente, os textos dizem 2 anos, depois fala um pouco mais, esse um pouco mais nós não sabemos quanto tempo, resume-se que ele passou mais ou menos ali uns 3 anos. O certo é que esse período que Paulo passou ali, de acordo com Atos do capítulo 18 até o 19, de acordo com isso, Paulo passou um período ali, de modo que toda a Ásia inteira foi evangelizada. Foi ali, o evangelho percorreu toda a região da Ásia Menor, naquele momento em que Paulo passou ali. É importante também, irmãos, falar que muito provavelmente Timóteo foi um dos pastores daquela comunidade cristã ali na cidade de Éfeso. Também um dos seus principais e mais nobres pastores daquela cidade foi o próprio apóstolo João, que está escrevendo a carta para lá. Acredita-se que João foi o apóstolo, aliás, um dos principais pastores da cidade de Éfeso, que saiu de Éfeso exilado no ano 90 pelo Domiciano para ir para Patmos. Por volta do ano 96 ele sai do exílio, volta para Éfeso de novo, claro que não para pastorear, já estava muito velho, mas está ali como um ancião, realmente exercendo a autoridade episcopal ali naquela igreja. E ali, ele já muito idoso, acaba morrendo ali na cidade de Éfeso, tá? E obviamente, com certeza também foi onde a mãe de Jesus também passou a residir durante um período também, ali junto com o apóstolo João. Cidade de Éfeso, como eu já falei, era uma cidade onde tinha um grande centro de adoração à deusa Diana, um centro de adoração, onde vinha muitas pessoas, como em tantas outras cidades de Éfeso, que, aliás, da Ásia Menor, que a gente já viu, que vinha pessoas de vários lugares do mundo para visitar o templo da deusa Diana, e adorá-la, né? Ela dos Efésios, e Diana também adorada em todo o mundo grego-romano. E a cidade de Éfeso também era uma cidade portuária. Havia um porto ali, alguns quilômetros da cidade propriamente dita, e ali é onde se trafegava, levando e trazendo produtos, enfim, movimentando o comércio ali daquela região.
ali está instalada a igreja do Senhor. Se nós formos observar como essa igreja nasceu, nós vamos ver que houve muito tumulto. Um próprio moço chamado Demétrio, que era ourives e que praticava, que fazia imagem de escultura, quando os apóstolos estavam ali pregando, ele disse que o negócio deles ia quebrar. Exatamente aconteceu na cidade de Éfeso. A cidade inteira passou 2 horas gritando Diana dos Efésios, né? Ali passou 2 horas gritando, houve tumulto, houve perseguição, quiseram matar Paulo, quiseram matar outros irmãos. Depois que os judeus rejeitaram, se reuniram ali para contaminar as pessoas que estavam ouvindo a palavra, Paulo foi para uma certa escola de um tal de um tirano lá, para ficar ensinando os irmãos. Houve todo esse tumulto, toda essa dificuldade. Contudo, a igreja permaneceu, e muito bem pastoreada pelo apóstolo do amor, que era o apóstolo João. Em seguida, Jesus ele se apresenta a essa igreja de Éfeso como sendo aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, os 7 anjos da igreja, e anda também no meio dos 7 castiçais. E isso quer dizer que Jesus ele conhece muito bem a sua igreja, que o fato dele andar no meio dos 7 castiçais, como mostra logo no capítulo 1 de Apocalipse, quer dizer que ele está presente, que ele contempla, que ele vê, que ele sonda, não apenas está no meio, não apenas está ali observando, mas obviamente que ele sonda e conhece tudo que se passa na igreja, não instituição, não a igreja, essa aglomerada de pessoas, mas a igreja mais no sentido individual, ele conhece perfeitamente as obras de cada um de nós, e é exatamente por conhecer as obras de cada um de nós, que agora nós vamos ao ponto da mensagem que eu quero trazer essa noite, é que Jesus revela uma queixa muito grave que ele tem para com aquela igreja, irmãos, onde Jesus diz no verso número 4, que tem contra aquela igreja o fato deles terem abandonado o primeiro amor. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite. E na mensagem que eu vou trazer para vocês essa noite, eu quero explicar para vocês o que é o esfriamento espiritual. Esfriar o primeiro amor é esfriamento espiritual. E eu quero mostrar 3 coisas para vocês baseado nisso. Primeiro, o que é o esfriamento espiritual. Segundo, o que pode causar o esfriamento espiritual. Terceiro, quais são as consequências do esfriamento espiritual. Por fim, eu quero concluir trazendo 3 observações. E a primeira coisa que nós vamos ver, o que é o esfriamento espiritual. Pastor, o que é um esfriamento espiritual? Para mim ver se eu estou frio ou não. Primeiro, irmãos, esfriamento espiritual é quando se perde o ânimo pelas coisas espirituais, quando se perde o ânimo pelas coisas de Deus, pelas coisas concernentes a Deus, as coisas ligadas a Deus, é quando se perde o ânimo disso. Quando você perde o ânimo dos louvores, quando você perde o ânimo das músicas que realmente adoram a Deus, quando se perde o ânimo da vida de oração, quando se perde o interesse pela vida de oração, quando se perde o interesse pela leitura bíblica, quando se perde o interesse por conhecer mais a Deus, por conhecer mais a vontade de Deus, a doutrina de Deus, sim, a palavra de Deus, quando se perde o interesse nos trabalhos da igreja, nos cultos, nos ajuntamentos, nas reuniões, quando você perde o interesse das coisas de Deus, ligadas a Deus, das coisas espirituais, isso é a frieza espiritual. E falar em frieza espiritual, irmão, é isso. Uma pessoa está fria espiritualmente, quer dizer que ela perdeu o ânimo pelas coisas espirituais, que ela perdeu o ânimo pelas coisas de Deus, que ele não tem mais prazer, que ele não tem mais ânimo, que ele não tem mais fervor espiritual. E isso, irmãos, nós podemos ver principalmente no livro de Juízes, que nós não vamos abrir logicamente. O livro de Juízes, a nação de Israel constantemente atravessando momentos de frieza espiritual. A nação de Israel, como povo escolhido de Deus, eles viveram muito. O livro de Juízes registra muitos momentos em que essa nação esfriou espiritualmente, em que eles perderam o ânimo pelas coisas de Deus, em que eles perderam o ânimo, o temor a Deus, perderam a vontade das coisas de Deus, perderam a submissão a Deus, a vontade, sim, pelas coisas espirituais. Nós vamos ver isso no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro de derrotas, é um livro de fracassos, é um livro de prostração espiritual, vou dizer, é um livro de depressão espiritual, porque nada mais do que isso que significa a frieza espiritual. E é triste você ver ali
as ações de Israel, as atitudes de Israel, mediante ali o esfriamento espiritual. São atitudes completamente tristes, que nos levam a meditar e a olhar para a igreja dos dias de hoje e chegar a uma conclusão: será que a igreja não está vivendo uma frieza espiritual? Eu particularmente, com o meu olhar, com a minha observação, eu percebo que inclusive o movimento que nós nos denominamos, movimento reformado, tem passado nesses dias, embora por um crescimento, mas internamente eu vejo o movimento reformado, os crentes do movimento reformado, da teologia reformada, vivendo um período, um tempo de frieza espiritual, de apatia espiritual. E eu não vejo isso só no movimento reformado, mas eu vejo uma frieza espiritual assolando líderes das mais diversos tipos de denominações. Eu vejo a frieza espiritual abatendo cristãos que outrora eram tão fervorosos, eram tão engajados, eram tão envolvidos. Eu vejo a frieza espiritual abatendo pilares, trazendo consequências e reflexos até mesmo dentro do casamento, dentro do meio de famílias, até no emprego dos cristãos, na vida do cristão como um todo. Eu vejo a frieza espiritual presente na própria congregação a qual eu presido, eu dirijo. Nós podemos perceber a frieza espiritual, essa apatia espiritual, essa perca pelo ânimo das coisas espirituais. Nós temos percebido isso, essa doença, esse câncer, esse mal que tem entrado no meio da igreja. E talvez você que está me ouvindo esteja passando por isso. Tem você que está aí ouvindo essa palavra, seja aqui, seja online, seja gravado, esteja passando por esse tempo de frieza espiritual. Talvez você diga: pastor, é verdade, eu tinha tanto gozo pela palavra de Deus, agora eu não tenho mais. Eu tinha tanto gozo para buscar Deus em oração, agora eu não tenho mais. Eu tinha tanto gozo de estar nos cultos, me envolver com a obra, pelas coisas espirituais, para tudo que envolvia a igreja, a obra, as coisas de Deus, eu tinha gozo, eu tinha prazer. Para mim era um deleite, era um alimento, era o melhor momento da minha vida. Hoje eu não tenho mais isso. Esfriou espiritualmente. E isso, irmãos, é algo muito perigoso. Isso é algo desastroso, isso é algo terrível. E sabe o que os líderes estão usando para tentar tirar a frieza espiritual da igreja, que na verdade só tem aumentado? Shows. Vamos fazer um show que anima os irmãos, anima mesmo a carne. Vamos fazer a campanha, estão usando campanha para trazer um avivamento espiritual, e só tem esfriado cada vez mais. Tem se usado os mais diversos tipos de artifícios para trazer um reavivamento espiritual, uma restauração espiritual na vida da igreja. Mas o que acontece, irmão, é que esses artifícios só têm esfriado a igreja cada vez mais. É como costuma dizer pastor Paulo Júnior, que nós temos muitos congressos, temos muitas conferências, mas isso não tem sido suficiente para trazer o avivamento que a igreja precisa. Pode olhar, pode observar. Você que é ligado, eu sou ligado nisso. Eu sou ligado no que acontece no movimento aí, principalmente reformado, direto, constante. E eu posso perceber que os mais diversos tipos de eventos e movimentos têm sido feitos à procura do despertar da igreja espiritualmente. Agora, uma coisa que me alegra, pelo menos no meu reformado, é que esses movimentos que são feitos no meu reformado são feitos de uma forma séria, são feitos de uma forma idônea, são feitos de uma forma bíblica. E outra coisa, eles trazem conhecimento bíblico, porque de tudo que eu falei, tudo que é movimento que se tenta criar para trazer avivamento para a igreja, meu irmão, não vai surtir o avivamento que os líderes esperam, se nesses movimentos não for enxertado a palavra genuína e verdadeira. A única coisa que pode salvar a igreja, a única coisa que pode salvar os crentes, meu irmão, dessa decadência espiritual, é a pregação da palavra de Deus. Porque que mesmo nesse tempo de frieza que a gente percebe na vida da igreja, na vida da liderança, a gente continua insistindo em continuar pregando na igreja. A gente continua insistindo com os sermões. A gente continua insistindo com as pregações, com os ensinamentos, com as doutrinas, com as capacitações. Porque a gente entende que é exatamente a palavra de Deus quem pode trazer o avivamento. Um tempo de frieza espiritual, por exemplo, em Israel, como eu disse, viveu muito tempo. E eu disse que o livro de Juízes está cheio.
Mas nós temos exemplo, por exemplo, no livro de próprio Reis. Esse é o tempo de frieza espiritual, no tempo do profeta Elias. E Elias tentou trazer um avivamento para Israel, irmão, e não conseguiu. Elias simplesmente não conseguiu trazer o avivamento para Israel. E olha que Elias foi um dos maiores profetas que Israel já teve. Outros homens de Deus, irmão, no período de crise espiritual, tentaram trazer um avivamento de Jeremias. Olha a luta de Jeremias, 20 anos pregando noite e dia para a nação de Israel, para trazer o avivamento, e nada de avivamento. Uns poucos conseguiram trazer um avivamento para a nação de Israel. Então, meu irmão, quando se fala de frieza espiritual, se fala de uma doença quase que incurável. Sabe aquele câncer que alguém contraiu, ou foi atingido por esse câncer, que vai no médico, faz todo tipo de exame, o médico diz: rapaz, como falaram para minha tia estava com câncer, foi no médico, a minha prima, e disseram lá: olha, não tem jeito, pode levar ela para casa. E a minha prima falou: doutor, não tem jeito, tem não. Mas doutor, nem 1%. Ele disse: o médico falou: 1% sempre tem, né? Poxa vida, 99% não, 1% sim. E agarrado nesse 1%, eles lutaram, guerrearam, batalharam, e a minha tia ficou curada. Mas frieza espiritual é isso, meu irmão. Frieza espiritual é 99% de desgraça, de desastre, de abatimento. Tem crente, irmão, que está fadado, irmão Danilo, tem crente que está fadado a viver o resto da caminhada inteira, até Jesus voltar, frio espiritualmente. Não estou dizendo que ele vai perder a salvação, porque eu não creio nesse negócio de perder a salvação. Eu já vou mostrar para você o que é as consequências da frieza espiritual, e não fala de perda de salvação não. Mas tem crente que está fadado a caminhar 20 anos de crente pela frente, 40 anos de crente pela frente, convertido, salvo, mas frio espiritualmente. E pense numa desgraça, numa coisa ruim, numa coisa terrível. Então por isso que eu digo, é 99%, meu irmão, de chance da pessoa não se reavivar novamente. É só 1%. Mas como a minha tia agarrada a esse 1%, nós vamos buscar esse avivamento, amém? Nós vamos buscar essa cura em nome de Jesus. E o que pode causar o esfriamento espiritual, pastor? O que pode causar essa frieza, aliás, espiritual? Eu creio, irmãos, que a primeira coisa que pode, eu vou citar só duas coisas aqui, essas duas coisas, eu podia dizer desemprego, namoro, amizade, eu podia dizer essas coisas, mas eu não quero nem colocar essas coisas aqui. Eu quero colocar outras coisas em outros ângulos, que vai, obviamente, indiretamente abraçar essas coisas. Mas das duas coisas que eu quero falar, dos dois pontos que eu quero mostrar sobre o que pode causar um esfriamento espiritual, o primeiro, que pode causar, desencadear, ou que tem desencadeado a frieza espiritual na vida da maioria dos crentes, na sua vida, na vida da maioria dos crentes, sabe o que é? A insistência na desobediência. O insistir na desobediência, você vai entrando em decadência espiritual, de tanto desobedecer, de tanto Deus falar contigo na palavra, de tanto o Espírito Santo falar contigo, você tem o Espírito Santo, de tanto Deus falar contigo na palavra, o Espírito Santo fica falando contigo constantemente, e você desobedecendo, isso vai levando você a entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:10. Entristecer o Espírito Santo. Aí no que você insiste em permanecer na desobediência, você sabe que está desobedecendo, você sabe que é desobediência, contudo você insiste nisso. Você sabe que é errado, contudo você insiste nisso. Você sabe que não está certo, contudo você insiste nisso. Você sabe que isso não agrada a Deus, contudo você insiste nisso. E no que você insiste em desobedecer, desobedecendo, isso vai levar você à frieza espiritual, a entristecer o espírito e consequentemente ficar frio espiritualmente. Amém? Então, o primeiro foi, o que é o esfriamento espiritual? Perca de ânimo pelas coisas espirituais.
Segunda coisa, segundo ponto. Cearense negócio de falar coisa, né? Você vai ver um desses pregadores aí, preletores do sul, do sudeste, segundo ponto, né? Esse negócio de coisa, vamos deixar esse negócio de coisa para lá. Então, o segundo ponto que pode causar o esfriamento é o insistir na desobediência. Você desobedeceu tanto, desobedeceu. Era para parar de se masturbar, continuou se masturbando. Era para parar de mentir, continuou mentindo. Era para parar de ficar vendo aquelas coisas na televisão, na internet, continuou vendo. E você sabia que tinha que parar. Era para parar de ficar enganando os pais, mentindo para os pais. Era para parar de ficar enganando na faculdade, nos estudos, no colégio. Era para parar de ficar enganando o patrão, o chefe do setor. Era para parar e você não parou, você continuou, você preferiu insistir. Você sabia que estava errado, você sabia que tinha que parar, e você dizia às vezes: não, é a última vez, não faço mais. Sim, fazia, se entristecia, mas fazia de novo, se entristecia e fazia de novo, e se entristecia, e assim fazendo, se entristecendo, você continuou fazendo até esfriar espiritualmente. A insistência na desobediência é o primeiro ponto que leva o homem a esfriar espiritualmente. Portanto, meu filho, se ainda há algum fogozinho aí aceso do Espírito de Deus na tua vida, toma cuidado, para hoje. Porque não tem coisa pior na vida do crente. Me diga se tem coisa pior. Tem crente aqui? Diga amém. Diga. Tem crente ou não tem aqui? Amém? Meu Deus do céu, eu fiquei até triste agora. A frieza já chegou ao ponto do irmão não saber mais nem se é crente. Eu perguntei e baixei a cabeça. Eu não fiquei nem olhando para ninguém, não. Tem crente aqui, irmão? Então, meu irmão, pare de desobedecer a Deus. Pare de desobedecer. Os irmãos aqui que são casados sabem. Quando a gente tema com a mulher da gente, a gente quebra a cara normalmente ou não quebra? Quebra. Meu irmão, mulher é incrível. É incrível. Você jura que está com a razão, você insiste com a razão, e a mulher diz que não, você faz e quebra a cara mesmo. Olha, isso disse aqui, eu tomo posse, né? Eu recebo. E agora o Auricélio vai ter 3 mulheres, né? Regiane, a Cecília e a Elisa. Aí, meu filho. Não, agora pronto. Isso aí não tem mais. Está salvo. Então, irmão, a mulher da gente diz uma coisa, ela parece ter um certo sentido. E ela diz, e é verdade. Quanto mais Deus. Para de pecar. Não vou pecar. Para de desobedecer. Não vou obedecer. Aí vai entristecer o Espírito Santo. Aí quando vai buscar Ele em oração, não contempla mais, não percebe mais, perde a sensibilidade. É assim. Segunda coisa que pode causar o esfriamento espiritual, isso aqui eu fiz questão de colocar, irmão, que é as ocupações demasiadas, que vão tirando aos poucos a vida devocional. Ocupações demasiadas. Todo mundo é ocupado? É. Todo mundo tem o que fazer? Tem. Mas ocupações demasiadas, elas vão roubando aos poucos a sua vida devocional. 2 Timóteo 4, 9 e 10. Paulo diz: Timóteo, vem depressa, porque o Demas, um dos meus cooperadores, me abandonou, amando o presente século. Ocupações demasiadas. E a pessoa vai se ocupando e arrumando ocupação, e ocupação, e mais ocupação. E nessas ocupações, ele não deixa o lugar, o espaço devido, o momento devido para a vida devocional. E ele vai perdendo. Aquele que tinha a vida regular de oração, todo dia naquele horário, naquele local, naquele instante, ele arruma as ocupações. Não, agora eu vou mudar para outra hora. Daqui a pouco ele não encaixa na outra hora, a coisa fica solta. A vida devocional, leitura bíblica, oração, e aí ele vai deixando para encaixar na outra hora, vai colocando um dia, ele coloca na hora, outro dia no outro, ele vai perdendo o controle, e daqui
daqui a pouco ele está sendo consumido pelas ocupações e a vida devocional não tem mais espaço. E isso leva ele à frieza espiritual, ao ponto de quando ele quiser buscar de novo alimento, ler a palavra de novo, ele já vai com peso. Quando ele quiser orar de novo, ele já vai com dificuldade. Então as ocupações demasiadas, elas aos poucos elas vão tirando, roubando a sua vida devocional e vai trazendo consequência da frieza espiritual. Então é isso, basicamente isso que pode causar o esfriamento espiritual. O insistir na desobediência, que isso aqui vai abranger tudo que eu podia falar de pecado e qualquer coisa. Qualquer coisa. E as ocupações demasiadas que vão tirando aos poucos a vida devocional. Acho que é baseado nessas duas coisas aqui, abrange tudo. E o terceiro ponto é: quais as consequências do esfriamento espiritual? Pastor, o que é que o esfriamento espiritual traz de consequência? Você sabe muito bem o que traz, porque você está frio. Você sabe muito bem o que é que a consequência que o esfriamento espiritual traz, porque está muito frio. Mas o que trouxe para a igreja de Éfeso? Vamos falar baseados no que aconteceu na igreja de Éfeso quando eles esfriaram espiritualmente. Vamos lá para Éfeso de novo, ou melhor, para Apocalipse 2. Para a gente falar aqui baseado no que está escrito. Deixa eu baixar aqui esse ventilador que está para me levar para... Vamos ver aqui o verso 2, 3 e o 6. O que é que causou? O que é que o esfriamento espiritual causou na igreja de Éfeso? O verso 2, 3 e 6 diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos não são, e tu os achaste mentirosos, sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes, tem porém isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Baseado nesses 3 versículos, eu quero dizer para você, que as consequências do esfriamento espiritual, obviamente, a falta de fervor espiritual. Observe que tudo que aquela igreja fazia, eles não passavam agora de um povo puramente religioso, criterioso e legalista. Tudo que eles faziam agora era de uma forma mecânica, sem sentimentos, sem fervor, sem alegria, sem aquele sentimento fervoroso pelas verdades bíblicas. Sem aquele sentimento fervoroso pelas verdades bíblicas. Era isso que a consequência da frieza espiritual tinha causado na igreja. Só observa, ele disse: tenho visto teu trabalho, tenho visto tuas obras, tua paciência, não pode suportar pessoas perversas, tem colocado à prova os que se dizem apóstolos, mas tem visto que eles são mentirosos, sofre, tem paciência, trabalha pelo meu nome e não te cansa. Estavam apenas no âmbito religioso, estavam apenas no âmbito dos critérios. Aquele é um falso profeta, aquele está pregando heresia, aquele ali é um falso apóstolo. Vamos evangelizar, estamos lá evangelizando. Vamos cantar no coral, aí estamos cantando no coral, mas frios, sem fervor. Vamos tocar na igreja, mas frios, sem fervor. Vamos evangelizar, estamos lá, mas frios, sem fervor. Vamos pregar, a escala dos pregadores, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, é o seu dia de pregar hoje, prega, mas frio, sem fervor. Hoje é o meu dia de limpar a igreja, de abrir a igreja, limpa, abre, portaria, mas sem fervor. Analisa as falsas profecias do momento, analisa, identifica, anuncia, avisa, diz quem são os falsos profetas, desmascara, mas frio, sem fervor. Tem muito contra os nicolaítas, sistema hereges, legalistas, libertinos. Tem muito contra isso, mas frio, sem fervor. Então o crente, quando ele se torna um crente espiritualmente frio,
Uma das consequências que vem sobre ele é isso, é exatamente essa vida religiosa, cheia de apontamentos e critérios, mas sem fervor, sem vida, sem sentimento de alegria para com as coisas espirituais. Alguns chegam até a participar dos cultos, mas frios, sem fervor, e participam das coisas da igreja. Esse povo aqui não tinha parado, eles continuavam trabalhando. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, sim, mas sem fervor, frios. Como eu disse, irmãos, alguns daqueles irmãos ali estavam fadados a terminar o resto da sua caminhada espiritual frios, tendo paciência para esperar a vinda do Senhor, mas frios. E tão bom que é, meu irmão, quando você vem para o louvor, que você olha para a cara dos irmãos louvando e vê eles com alegria. E quando eles vêm, eles mesmos sentem a alegria de estar aí. Quando eles vêm para tocar e sentem a alegria de pegar esse instrumento e dedilhar, sabendo que está cantando para Deus. Quando ele vem para abrir o prédio, para ficar na portaria, para limpar, para participar do culto, para pregar, para dirigir o culto, e ele vem, ele mesmo sente a alegria de estar fazendo isso. Quando ele é criterioso, observa as heresias, identifica os hereges, desmascara os hereges, mas quando ele faz isso com fervor, com alegria, meu irmão, quando ele repudia o sistema religioso caído, afundado, herético, mas quando ele faz isso com fervor, com alegria, é tão bom. Mas a igreja espiritual, embora obviamente os eleitos frios fazem isso sem um mínimo de sentimento de fervor espiritual. Essas são as consequências. E a pior de todas, sabe qual é? Olha só, qual é a pior de todas? Das consequências da fria espiritual. É a perca da comunhão com o Espírito de Deus. Essa é a pior de todas. Outro dia a gente estava na faculdade e tínhamos que fazer apresentações. A minha apresentação era falar o que um público gosta e não gosta. Era sobre técnicas de ensino, pedagogia. O que um público gosta e não gosta, seja numa palestra, seja numa pregação, seja o que for que o palestrante for fazer. E ali antes os irmãos comentando, o pessoal da classe comentando, falando de avivamento espiritual, de avivamento. E aí, como me coube a oportunidade exatamente de falar sobre o que o público gosta e o que o público não gosta, é de pregador que tenta se passar por avivado gritando. É de pregador que se esgoela, que rasga as goelas, gritando, berrando, para tentar, principalmente no meu pentecostal, gritando, berrando, se esgoelando, para poder passar por espiritual, por quem é fervoroso, porque está cheio do poder de Deus, meu irmão. E o povo fica vendo lá aquela criatura seca, gritando, esperneando, berrando, para ver se alguém dá um glória a Deus, sapatia, fala língua estranha. E eu disse que o público detesta isso, que as pessoas percebem a presença de Deus, né, nos gritos, até nas palavras mais suaves, mais gentis, expressadas das formas mais simples, mas as pessoas percebem a presença do Espírito de Deus na vida daquele indivíduo que está falando. Mas quando se perde a comunhão com Deus, principalmente a liderança, principalmente os pregadores e cantores que cantam individual, quando se perde a comunhão com Deus, irmão, eles ficam tentando criar essas técnicas, porque não querem perder a agenda. Quantos estão aí, ouvindo aí, pregadores, cantores, itinerantes, do meu pentecostal, ou mesmo neopentecostal, mesmo reformado, eu não sei, que estão em fracasso espiritualmente, que estão fiascos espiritualmente, que estão frios espiritualmente, e que você sabe que você tem se esforçado para usar o máximo de técnicas
para poder tentar passar para as pessoas que você está vivo, avivado, cheio da graça, cheio da glória, e você sabe que está morto, você sabe que está frio, que você perdeu a comunhão com Deus. Agora, o que adianta, irmão, a gente tentar passar para a igreja que nós estamos cheios, se nós não estamos? O que adianta tentar parecer uma coisa que na verdade não está, não é? Eu preferia estar cheio da comunhão com Deus, mesmo sem oportunidade de pregar, mesmo sem oportunidade de viajar e pregar em outros lugares. Prefiro estar lá no meu canto, trancado, orando, cheio da comunhão com Deus, do que estar cheio de oportunidades e frio espiritualmente. Então, as consequências do esfriamento espiritual, a falta de fervor espiritual, nós vimos nessa igreja, uma vida puramente religiosa e legalista, cheio de críticas, de apontamentos, de julgamentos, e passa a ser levado pelos sentimentos. Olha só, a consequência de um crente quando esfria espiritualmente. Deixa eu tirar esse paletó, irmão. Obrigado. Olha só, uma consequência de um crente que esfria espiritualmente, ele passa a ser levado pelos sentimentos e não mais pelas verdades bíblicas. Ele se entrega aos sentimentos, às vontades, e não mais às verdades bíblicas. Outrora ele defendia as verdades bíblicas, agora ele se entrega aos sentimentos e não mais o que as escrituras ensinam. Então a frieza espiritual, ele acarreta isso para a vida da pessoa. Ele lutava contra o pecado, batalhava contra o pecado, porque o pecado vem principalmente nos sentimentos do homem. O pecado vem no sentimento, tato, fato, paladar, visão, audição, ele vem nisso aí, e daí ele vai e entra. E o crente, quando ele esfria espiritualmente, ele perde esse desejo de ser guiado pela palavra, ele passa a ser levado pelos sentimentos. Ele começa a criar 1001 desculpas do porquê ele está sendo levado pelos sentimentos. Ele começa a criar histórias para si mesmo, para ver se ele se convence a si mesmo de que o pecado que ele está praticando, de que o erro que ele está se entregando, isso é amenizado. Então, as consequências de quem está frio espiritualmente, irmãos, são terríveis, terríveis. É o crente que passa a evangelizar, mas vai frio, a cantar, mas vai frio, a pregar, mas vai frio, perde todo o interesse pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Isso são as consequências. A perca da comunhão. Ele não ora mais, ele não lê mais a escritura, não tem mais vida devocional, ele perde a comunhão com Deus. Ela é tão sensível à voz do Espírito, ele tinha tanta comunhão onde ele estava, ele tinha tanta comunhão, ele tinha presença, ele contemplava a presença, a comunhão. Ele sabia, pelo conhecimento e o fervor espiritual, Deus está aqui comigo. Ele tinha certeza, tinha convicção. E ele perde tudo isso, ele perde a comunhão. Ele não ouve mais a voz de Deus na palavra, ele lê a palavra, não ouve mais Deus falar, ele escuta a palavra mais poderosa, mais impactante, mais fervorosa, sim, mas ele não consegue ser tocado, impactado por ela. Ele perde a comunhão ao ponto de Deus dizer, vá para a esquerda, ele vai para a direita. Ele perde a comunhão ao ponto de Deus dizer, se abaixe, e ele se levanta. Ele perde a comunhão ao ponto de Deus dizer, se deite, e ele se coloca de pé. Ele perde a comunhão com Deus. Então esses, irmãos, são as 3 características, do esfriamento espiritual. Primeiro, o que é o esfriamento espiritual? Desânimo pelas coisas de Deus. Segundo, o que pode causar esfriamento espiritual? Insistir na desobediência.
Isso vai entristecer o espírito e as ocupações demasiadas. Terceiro, quais as consequências do esfriamento espiritual? A falta de fervor espiritual, uma vida puramente religiosa e legalista, passa a ser levado pelos sentimentos e não mais pelas verdades bíblicas, se entregando ao pecado, e ele perde a comunhão com Deus. Perde a comunhão com Deus. Eu lembro de Sansão. Sansão, ele insistiu tanto no pecado, em desobedecer. Deus estava com ele? Estava. Mas ele insistiu tanto em desobedecer a Deus, que ele perdeu a sensibilidade, perdeu a comunhão com Deus, ao ponto de se entregar a todas as vontades da carne, a todos os prazeres da carne. E essa falta de comunhão com Deus levou Sansão aos piores desastres da sua vida, até mesmo, por fim, a morte. Foi preso por quê? Porque tinha esfriado espiritualmente. Não era porque estava sendo perseguido pelo evangelho, não, porque tinha esfriado, o contrário. Caiu em prostituição várias vezes, desobedeceu o pai várias vezes, a mãe. Não se case, não coma Sansão, não pegue em corpo de cada pego, não beba vinho, bebo. Você como é que é o meu nome? Nazireu. Não pode fazer, faço. Então, de tanto insistir nessa teimosia, como diz aqui no Ceará, o diabo armou uma cruzeta. Pegou Sansão, tirou a sua comunhão com Deus, perdeu a comunhão com Deus. Depois estava lá: Senhor, me dá força só mais uma vez para morrer. Olha o ponto que chegou. Então, irmãos, tem pessoas, tem vidas, pessoas que estão fadadas a viver o resto da vida inteira frios espiritualmente. Eu conheci um cristão há muitos anos, um cristão verdadeiro, não era um gospel evangélico não, um cristão verdadeiro, um homem que amava as mansões celestiais, um homem que só queria ouvir louvores celestiais, que falava da Nova Jerusalém, um homem que ansiava isso. Hoje ele está lá, mas ele contava sempre para a gente e dizia: eu tenho tanta saudade do tempo do meu primeiro amor, tenho tanta saudade do fervor que eu tinha quando eu nasci de novo. E fazia 20 anos que ele dizia isso. E eu, quando eu ouvi ele dizer que, meu Deus, eu não quero nunca passar por isso. Mas o pior, irmãos, é que na nossa caminhada, todos nós iremos passar por isso. Não sabemos até quando iremos passar por isso. Uns aqui já passaram algumas vezes, outros estão passando agora, outros estão há meses passando por isso. Não sabemos até quando iremos passar por esse deserto da fria espiritual, mas o certo é que todos irão. Agora, para concluir, eu queria concluir com 3 observações, baseado no que Jesus colocou por meio de João, a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. A primeira observação é um conselho de Jesus em João 2,5. Ele diz, 5a, apenas a primeira parte do versículo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então Jesus, irmão, a minha conclusão é em 3 observações. A primeira observação, um conselho de Jesus: lembra-te de onde caíste, e te arrepende, e volta a praticar as primeiras obras.
Jesus está dizendo à igreja de Éfeso, você precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar a ter fervor espiritual, desejo espiritual, anelo espiritual, desejar minha presença como Davi, como a corrente, como a corça ser pela corrente das águas. Eu anseio, ó Deus, pela tua presença. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Eu amo a palavra de Deus, a palavra de Deus é tudo para a minha vida, como Davi. Voltar ao fogo do primeiro amor, esse é o conselho de Jesus. Nós precisamos, igreja reformada, ministério, missão de fé, crentes que compõem esse ministério aqui da sede, vocês, sim, obreiros, liderança, irmãos que congregam em Madalena, em Pajuçara, irmãos da congregação online, que estão na responsabilidade do ministério, missão de fé, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Como primeiras obras? Vocês já continuavam fazendo até obras maiores, obras com amor. Volte a ter prazer pelas coisas de Deus. Para isso, meu irmão, você vai ter que perder prazer por outras coisas que tomaram espaço. E com isso vai ser preciso mudanças na sua vida. Você vai precisar mudar algumas coisas, mudar hábitos, mudar atitudes, mudar ações. Você vai precisar mudar coisas em você e que estão em torno de você. Quer o avivamento? Quer o despertamento? Quer o reavivamento? Quer o renovo do Espírito Santo na sua vida? Eu quero, pastor. Quem não quer? Quem não quer só se for filho do cão mesmo. Se for filho do capeta, aí não quer. Mas qualquer crente, por mais menino que ele seja, ele quer sentir de novo o fogo queimando dentro dele. Quer ser novamente, voltar a ser abrasado pelo fogo da glória de Deus. Voltar a sentir anelo pelas coisas celestiais. Voltar a sentir aquele desejo, eu quero a volta de Cristo, que não existe mais hoje. Não existe mais esse desejo por causa da frieza espiritual. Então segue o conselho de Jesus. Volta ao primeiro amor. Segunda observação, Jesus primeiro trouxe um conselho, volta ao primeiro amor. Segunda observação, ele faz ameaças. No verso número 5 ainda, na parte B. Quando não, vocês não voltar ao primeiro amor, as primeiras obras, muito em breve eu virei a ti, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não mudar, se não convergir, se não se arrepender. O que era o castiçal? Que Jesus andava no meio dos 7 castiçais. Castiçais representava o quê? A igreja. Então Jesus está dizendo, se vocês não voltarem ao fogo do primeiro amor, eu vou dissipar a congregação. Dissipar não é destruir, mas ele está dizendo, eu vou tirar o castiçal. Os crentes vão continuar sendo crentes, mas vão continuar sendo em casa. Vão continuar salvos, mas vão continuar salvos sem congregar. Não vai ter mais congregação. Vou tirar do lugar o teu castiçal. Vou tirar a congregação. Vou tirar o local, a reunião de vocês. Fazer com que essas reuniões parem, se acabem, que elas não existam mais. Porque vocês não estão valorizando, porque vocês não estão dando o devido valor, não estão dando o devido crédito, não estão dando o devido apoio. Então eu vou tirar. O Senhor está falando. Amém, pessoal? Ameaça. Ele não fala de tirar, vou tirar a tua salvação. Não. Mas ele fala de tirar a congregação, de tirar o castiçal, a igreja dali. Vou tirar a igreja daí. Vocês não querem nada. Vocês não têm compromisso.
Vocês não querem se envolver, não querem se apoiar, não querem fazer conforme tem que ser feito, então eu vou tirar. Por fim, o Senhor traz uma promessa para aqueles que vão ouvir o que Ele está dizendo e realmente lutar, buscar esse reavivamento. Porque aí, irmão, vai partir de nós da busca. Aí Deus vai dar. Vai partir de nós. Quer dizer, primeiro parte dele dizendo, busque. Aí em seguida a gente busca. Aí depois ele vai e derrama. E eu tenho certeza que alguns que estão ouvindo isso aqui essa noite vão buscar. Aí ele faz promessas. No verso de número 7, ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, Ele daria a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Lembra quando Adão pecou? Adão pecou e ele perdeu o acesso à árvore da vida. Foi? E diz que Deus plantou cardos e espinhos em torno do jardim, que estava a árvore da vida, em torno da árvore da vida, aliás. E ao plantar cardos e espinhos ao redor da árvore da vida, ele colocou um anjo de fogo, um querubim. Pentecostal gosta disso, né? Serafim, né? Pentecostal gosta de anjo de fogo, né? Aí colocou lá um anjo de fogo ao redor, com espada na mão, viu? Pentecostal puro mesmo. Colocou um anjo de fogo lá com espada na mão, está lá em Gênesis. Um anjo de fogo com espada na mão em torno do jardim, em volta da árvore, para que Adão não o comesse, porque comendo ele viveria para sempre. Então quando o Senhor diz, eu vou permitir que vocês comam da árvore da vida, e Adão não o comeu, mas eu vou permitir vocês que vencerem comer, vocês que ouvirem a minha voz comerem, vocês que se arrependerem comer, vocês que, sim, eu vou permitir vocês comerem da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, ou seja, vocês terão vida eterna. Só vai ter vida eterna quem pode comer da árvore da vida. Jesus está dizendo que garante a vida eterna para quem obedece a sua palavra. Então, meu irmão, para Deus não basta apenas fazer a obra, tem que ser feita com amor. Não basta apenas fazer a obra, tem que ser feita com fervor. Não foi à toa que o profeta disse que maldito o homem que fizer a obra do Senhor de forma relaxada. E aqui o Senhor diz: você acha que Deus precisa de mim para fazer a obra dele? É claro que não. Você acha que Deus precisa de você, Auricé, para estar aqui tocando? Você acha que Deus precisa do Senhor, irmão Heitor, para estar aqui dirigindo o culto? Você acha que Deus precisa de vocês, grupo de louvor, para estar aí cantando? Você acha que Deus precisa de vocês, irmão, que estão aí na portaria? Deus não precisa que nós façamos sua obra de forma relaxada. Receber o dom, o talento, o encargo de fazer alguma coisa para Deus, tocar, dirigir culto, pregar, louvar, é um privilégio que Deus nos dá. É um privilégio. É um privilégio passar num concurso e conseguir um emprego federal, um emprego municipal, um emprego estadual. É um privilégio trabalhar nas grandes multinacionais. Mas privilégio maior vocês estão tendo estar aqui para louvar. Mas será que vocês estão se alegrando com esse privilégio? Muitos não estão. Um privilégio maior Deus dá a vocês aqui para tocar. Mas será que vocês estão se alegrando de estar cantando? Ou alguns não estão? Um privilégio maior Deus nos dá de estarmos aqui cultuando a Ele, cantando louvores para Ele, ouvindo a palavra dEle, aprendendo a palavra sem fermento, mas nós não estamos valorizando isso. Eu quero comer da árvore da vida para viver eternamente, e ela está no meio do paraíso de Deus, e só vai comer quem tiver acesso lá.
Senhor está prometendo isso para nós. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, busquemos esse reavivamento espiritual. Lutemos e busquemos sair dessa cisterna da frieza espiritual. Mude os hábitos. Desliga a televisão, passa o dia ligado. Dá tempo ao celular. Dá tempo ao entretenimento. Tudo isso é bom? É. Mas a necessidade agora não é do celular. A necessidade agora não é o filme. A necessidade agora não é o entretenimento. A necessidade agora é lançar-nos aos pés do Senhor e chorar, suplicar: Senhor, eu estou frio. Senhor, eu quero um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Eu quero ressuscitar espiritualmente e reavivar espiritualmente. É o tempo para isso agora. Então, queridos, que nós possamos compreender essa palavra e buscar o Senhor em nome de Jesus.